Olá, sacerdotisas! Bora falar sobre uma dinâmica aí super comum que acontece principalmente com mulheres fortes. E se você se reconhecer enquanto eu estiver falando aqui, se você sentir que esse vídeo tocou algo aí dentro de você, se você se sente exausta por segurar uma relação enquanto o outro não parece totalmente disponível, eu vou deixar aqui na descrição 2 caminhos possíveis para a gente entender melhor de que forma esse padrão está aparecendo aí na sua vida, o que está sustentando ele, né? E principalmente para que a gente possa cortar. Então, a leitura de tarot terapêutico e o ritual de corte de padrões negativos. Então, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a mulher Ártemis e o homem ferido. Esse encontro que é, na verdade, um espelho de 2 medos aí. O medo dela de se vulnerabilizar e o medo dele de assumir uma relação, de estruturar, de profundidade. A mulher Ártemis, ela tem foco, ela tem direção, ela se basta sozinha, ela não tolera invasões no próprio território. Ela, inclusive, se sente segura quando está sozinha. Ela é independente, ela nasceu assim. Psicologicamente falando, Artemis é a mulher que foi ferida cedo demais. Então, ela precisou crescer cedo demais, ela precisou cuidar da mãe muitas vezes. Ela sentiu que não podia confiar em ninguém. Talvez foi traída muito cedo na vida amorosa. Então, ela acaba criando mesmo um escudo. A regra dela é: ninguém chega perto de mim o suficiente para me machucar. Então, por mais que ela pareça se entregar na relação, ela tá sempre com o pé atrás. Ela oferece a presença dela muitas vezes, mas é como se parte do coração dela ficasse sempre guardado. Já o homem ferido é aquele que traz muitos traumas, talvez de infância, talvez de relações anteriores. Ele pode ter crescido sem referência emocional. Ele tem medo demais dos vínculos estáveis, né? Ele tem medo de ser engolido por essa relação estável demais, né? De se entregar demais. E aí ele evita esses vínculos emocionais muito estáveis. Ele oscila muito, então em um momento ele tá ali super presente, super magnético, em outro ele some. E ele deseja muito uma relação, mas ele não consegue ficar. Justamente por esse medo, né, da intimidade, que é também um medo de se vulnerabilizar, né, um medo de sofrer em algum momento. Esse homem, ele aprendeu o amor como instável, como perigoso, como imprevisível. Por isso, quando o relacionamento começa a dar certo demais, quando a pessoa parece gostar verdadeiramente dele, ele se assusta. Ele acaba fugindo, né, da profundidade da relação. E aí, quando esse encontro acontece, né, a mulher Ártemis com o homem ferido, a força dela e até essa autossuficiência dela encanta ele. E a fragilidade dele, até a autenticidade dele, acaba atraindo ela, né? Então ela pensa: ah, aqui eu posso guiar, eu posso curar, eu posso ajudar. E ele pensa que ela é diferente, que ela vê ele de verdade, né, que ela enxerga. Mas aos poucos a mulher, a Ártemis, ela começa a se permitir. Ela começa a abrir o coração, ela começa até a querer uma relação mais estável. E ele foge. Porque na verdade a Ártemis pensa que ela tá amando, mas na verdade ela tá só se defendendo. Porque ela tá se entregando, ela tá se permitindo aproximação, vulnerabilidade com um homem que nunca vai exigir verdadeiramente dela essa vulnerabilidade, justamente porque ele tem medo da profundidade. Então, Ártemis geralmente escolhe homens feridos, porque homens inteiros vão exigir dela justamente o que ela mais teme, que é abrir o coração de verdade.
Um homem inteiro, ele chega perto, ele olha nos olhos, ele exige troca, ele exige constância, profundidade. E isso ativa na mulher Ártemis memórias de dor, de invasão, de trauma. Já o homem ferido não exige tanto, ele não controla, ele não invade, ele não pede abertura emocional profunda, ele não tem constância, ele é seguro, né, para quem tem medo de se vulnerabilizar. Já o homem ferido, ele escolhe Ártemis porque ela é forte, ela aguenta, ela segura a relação, principalmente quando ele vacila, né? Ela segura a relação quando ele vacila. Então ele sente nela o que ele nunca teve, que é essa estrutura. Mas ao mesmo tempo, essa força toda também assusta ele. E aí essa dinâmica adoece essa relação. A mulher começa a tentar curar os traumas dele, começa a diminuir a própria força para não assustar esse homem, para a própria vida, para viver em função daquele vínculo. Ela começa a sentir que precisa merecer amor e se sente mais uma vez traída pelo amor, né? Então ela pensa: poxa, agora que eu me vulnerabilizei, não deu certo, vou voltar pro meu cantinho e vou me blindar toda novamente. E ele é aquilo, ele oscila, né, entre a presença real e a fuga. Ele acaba desaparecendo por dias, seja mentalmente mesmo, né, não só fisicamente, mas também mentalmente ali. Acaba que em alguns dias parece que a conexão se esfria, né, e a mulher já fica ali meio ansiosa. E principalmente, assim, ele não quer aprofundar, mas ele também não quer sair da relação. É aquele famoso não, mas não sai de cima. Então a Artemis começa a sentir aquele incômodo, né? Ela sente irritabilidade, ela sente que quer sair da relação, ela já começa a ficar meio de saco cheio. Ela pode até sonhar que tá correndo nos sonhos, mas nunca chega em lugar nenhum, né? Então isso é o arquétipo dela dizendo que não é ela que tá escolhendo ele, é a ferida dela que tá escolhendo a ferida dele, né? Que tá ressoando ali com a ferida dele. Então a cura não é salvar esse homem. A cura é se vulnerabilizar sem se perder de si. A Artemis precisa devolver a responsabilidade de se curar para quem realmente tem essa responsabilidade, que é, na verdade, ele, mais ninguém. Ela precisa enfrentar o próprio medo da intimidade, aprender a receber, não só a dar. Ela precisa soltar a necessidade de controle. Ela precisa se permitir ser vista, ser tocada emocionalmente. E principalmente, assim, ela precisa começar a escolher homens inteiros e não homens feridos. E essa capacidade de discernimento, quem vai trazer para essa mulher é ela adulta, né? Porque a criança não tem essa capacidade de discernimento. Então ela também precisa amadurecer emocionalmente para poder discernir quem é o homem inteiro e quem é o homem ferido. E o homem ferido, ele precisa caminhar o próprio caminho. Então ele precisa fazer terapia. Ele precisa criar estrutura interna, assumir responsabilidades e principalmente, né, ter coragem de quebrar esse padrão, né, enfrentar os próprios medos. Porque ele também não pode crescer emocionalmente se ele não enfrentar os próprios medos. Então, sacerdotisa, se você se viu aqui nessa dinâmica, saiba que não é um problema seu, né? Pode ser que essa dinâmica já tenha acontecido várias e várias vezes aí na sua vida, mas é arquetípico. É o mito dentro de você que pede cura, que pede que você olhe. É, na verdade, um sintoma. E se o seu coração pede, né, aí dentro de si, uma ajuda para transformar essa dinâmica, eu deixei aqui na descrição 2 caminhos de cura, como eu já falei antes, que são a leitura de tarot terapêutico, para a gente conseguir identificar quais são os complexos que estão segurando aí essa ferida, quais são os comportamentos que estão mantendo esse padrão, e o ritual de corte de padrões negativos. Então é isso. Se você sentir no coração, manda uma mensagem para mim no WhatsApp.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha com quem você sentir. E é isso. Um beijo.